Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Santo e abençoado dia para você, que o Senhor nos abençoe. Estes dias o Evangelho, Jesus está falando sobre o reino de Deus, né? Falou do tesouro escondido, daqueles que encontram, mas também hoje Jesus vai falar para nós no Evangelho que o reino de Deus é como uma rede cheia de peixe, que vem de todo tipo, né? Vem peixes bons e peixes ruins, e que os ruins serão lançados fora, né? Estes não entrarão no reino dos céus. Como será, né? Como será no último dia? Muitas pessoas têm perguntado isso, né? Ontem, por exemplo, a gente conversava sobre um determinado assunto de igreja, e alguém perguntava: quando Jesus voltar, como será? Digo, bom, Mateus 25 já diz como será, mas é que existe dois tipos de juízo, né? Existe o juízo universal, ou seja, a volta de Jesus, né? A parousia, a volta do Senhor, e existe o juízo particular, ou seja, as pessoas que morrem, por exemplo, meu pai faleceu, minha irmã faleceu, então eles já foram julgados, eles já receberam a recompensa deles. Mas eu e você estamos aqui. Digamos que eu morra hoje, ou você, ou qualquer um da nossa família, seremos julgados imediatamente. Tem que negócio de ficar esperando, como alguns protestantes ignorantes ficam dizendo que está aguardando, né, o julgamento. Não tem nada disso. Vamos lá para a Bíblia. Aqui não é palavra de Pedro Regis. A opinião de Pedro Regis não tem valor. Como doutrina, não. Nem minha, nem tua, nem do padre, nem do bispo, nem do papa. Se é opinião pessoal, o vento leva. É doutrina. Doutrina, palavra de Deus, ensinamento do verdadeiro magistério da igreja. Está lá. Hebreus 9:27. O homem morre uma só vez. E depois que ele morre, ele é julgado. Então aí é o juízo particular. 5, versículo 31 fala do juízo universal, onde Jesus virá sobre as nuvens com todos os seus anjos, irá reunir todas as nações do mundo em sua volta e vai separar os bons dos maus. Os bons para a sua direita, os maus para a sua esquerda. E diz a palavra de Deus que Jesus vai chamar os bons, aqueles que foram honestos, não foram corruptos, aqueles que foram fiéis à sua palavra, aqueles que respeitaram a sua palavra. Está lá em Mateus 16:18, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e não misturou a sua fé católica com coisas das seitas pelas esquinas. Então, a estes que foram fiéis a Jesus, a sua palavra, obedeceram a sua igreja, Jesus vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Receber como herança o reino preparado para vós desde a fundação do tempo. Está escrito, Mateus, confira por favor, Mateus 25:31. Isso aí é o juízo universal. O particular é quando você e eu, se a gente morre aqui agora, se eu desapareço aí da tela e despenco aqui de cabeça baixa, morreu, eu serei julgado imediatamente. Diz a palavra de Deus, confira, Hebreus 9:27. Não tem essa coisa de segunda chance não, viu? Tem umas seitas diabólicas aí que diz que a pessoa morre, depois reencarna, que vem, que isso, que aquilo. Tudo piada do demônio, para enganar os católicos ignorantes por não entenderem da doutrina, né? Muito bem. Mas Jesus vai dizer que, na palavra de hoje, né? O Senhor está dizendo que o reino dos céus é como uma rede grande, cheia de peixes, né? Vai tirar os peixes bons, separar dos peixes que não prestam. Então, eu sou um peixe, você também é. Agora a gente tem que ver que tipo de peixe nós somos para Deus, né? Se nós somos de boa qualidade ou de qualidade ruim. Porque os ruins ficaram fora dessa pescaria, né? Então, precisamos pescar almas para Jesus. Jesus está nos chamando a ser
pescadores de homens, ou seja, levar pessoas para o seu reino. Precisamos evangelizar, precisamos mostrar para as pessoas o que o Senhor quer para a vida deles. Para mim também, para a sua. Todos nós precisamos estar, né, nesse momento tão importante para a nossa vida, estar a serviço de Deus, a serviço da Igreja de Jesus. Então, abramos o nosso coração diante da palavra de Deus hoje e nos deixemos conduzir por ela, pela palavra de Deus, que nos transforma, que nos edifica, que nos santifica, que é o mais importante. Quando nós abrimos o coração, quando nós somos fiéis a esta palavra, obviamente o Senhor vai reinando em nosso coração, nós teremos já o reino estabelecido dentro de nós por aceitarmos Jesus e a sua palavra e o ensinamento do verdadeiro magistério da sua igreja. Por que eu uso essa expressão verdadeiro magistério? Porque dentro do verdadeiro magistério está toda a verdade de Deus, né? Os ensinamentos, o desejo do Senhor está lá. Por isso, é preciso que cada um de nós abramos o coração e acolhamos o ensinamento do verdadeiro magistério, que Nossa Senhora vem batendo nessa tecla, né? Verdadeiro magistério, verdadeiro magistério. Então, é importante para nós escutar a voz da igreja. Não é escutar a voz de todo mundo da igreja, não, viu? Cuidado. Escutar a voz da igreja, não de todos da igreja. Poxa, Pedro, você não escuta a voz de todos da igreja, não? Deus me defenda. Deus me livre. Eu sou católico, morrerei sendo católico, mas tu acha que eu vou escutar a voz? Vou escutar tudo que muita gente da minha igreja diz? Deus é mais. Eu escuto a voz daqueles que têm Deus, têm Espírito Santo, que são fiéis. Agora, aqueles que negam verdades, que ensinam heresias, esse aí, apesar de estar dentro da igreja, são os peixes podres, né? Que entraram desta rede, mas que o Senhor vai lançar, vai jogar lá fora. Na volta de Jesus, estes homens e mulheres vão responder, vão ter que responder. É Jesus que diz no Evangelho que haverá choro e ranger de dentes para estes traidores da fé, para estes que ensinam heresias, para estes que mentem para os católicos. É preciso que nós caiamos na realidade. É preciso que cada um de nós defendamos a nossa fé católica. Eu fico impressionado, meus irmãos, como as pessoas, nos tempos de hoje, têm vergonha de dizer que é católico, têm vergonha de testemunhar a fé. Não, vamos testemunhar a fé. Não deixe de ser católico, não, por causa de coisas, de picuinhas. Não, vamos defender Jesus, vamos amar a nossa igreja, vamos amar a palavra de Jesus, vamos ser fiéis. Não basta dizer eu sou católico, não. Tem gente que diz, eu sou católico, não vai à missa, não confessa, não comunga. Quando a paróquia precisa de alguma coisa, cruza os braços, não faz nada. Eu sou católico. Mas que católico é esse? Nós precisamos testemunhar com a nossa própria vida. Nossa Senhora está pedindo testemunhar com a vossa própria vida que sois do meu Filho Jesus. Então não basta ser católico. Tem gente que é católico, batizado, na primeira comunhão, no crisma, no casamento, ou então naquela missa de corpo presente. E tem aquele católico que só vai à igreja depois de morto, dentro do caixão, levado pela família. Pensei que coisa feia. Então não basta dizer que é católico. É preciso ser homem e mulher de Deus na fidelidade ao Evangelho, na fidelidade ao verdadeiro ensinamento da Igreja Católica. Repito, verdadeiro ensinamento. Se por exemplo, você ouvir um pregador, seja ele padre, bispo, papa, quem quer que seja, você é da Igreja Católica, pode fazer o pacote aí. Qualquer um dentro da igreja. Eu também prego, sou leigo, não sou padre não, tá? Você que é leigo, cada um dos consagrados, nós temos que defender Jesus. A igreja não diz que o pecado é... Eu disse aqui a semana passada que um teólogo lá na Europa disse que a igreja não tem autoridade para dizer que a pessoa está em pecado.
Aí eu vou usar minha linguagem da Bahia mesmo, né? Aqui da minha roça, caba burro da gota serena, para dizer um negócio desse. Dizer que a igreja não pode dizer que a pessoa tem pecado. Quer dizer que o Supremo, lá em Brasília, vai votar na próxima semana essa questão do aborto, é que é para a igreja cruzar os braços e dizer, não, pode ficar à vontade. Não. Matar criança inocente é pecado. Quer dizer que a igreja não pode falar, não, é? Quer dizer que a igreja não pode dizer, o padre da paróquia não pode dizer na homilia que a pessoa que aborta está matando, que é pecado contra o quinto mandamento. Um teólogo respeitadíssimo lá, né? Porque aqui eu não tenho respeito nenhum por um caba desse. Herege, vai para lá onde não canta galo, não chora menino, como dizia minha avó. É muita aberração. Dizer que a igreja de Cristo não tem autoridade para dizer que uma pessoa está em pecado. Pode dizer sim. Dizer que se eu tiver errado, tu vai dizer que eu estou certo. Não. A igreja não vai julgar, nem eu, nem você, nós não podemos julgar. O que é o julgar? Julgar aquilo que você não conhece. Quer dizer que esse espetáculo, essa palhaçada, idiotice que está acontecendo no Brasil, dessa peça, Jesus, né, dizendo que Jesus é gay, quer dizer, esse povo, isso aí, filho, é peixe podre, não vai entrar no céu não, a não ser que se arrependa. A igreja não pode dizer que está em pecado. A igreja não pode dizer que quem for assistir essa peça está cometendo pecado mortal. Então, a igreja não pode, então fecha as portas e manda derrubar os templos. Não serve mais para nada. É a igreja católica que pode dizer mesmo. É a igreja de Cristo que tem que orientar os católicos. Cada um faz a sua parte. Agora, quando o caba morrer, que estiver lá no fogo dos infernos, não vai fazer como o rico lá do Evangelho, né? Que quando se viu no fogo dos infernos, pai Abraão, permita que eu vá lá na terra para avisar meus parentes para não vir para cá. Agora é tarde, filho. Quem quer a salvação, busca agora. Não há possibilidade, Nossa Senhora disse aqui em Anguera. É neste mundo e não em outro que deveis mostrar que sois de Jesus. Então tem cabé querendo ser católico depois de morto. Não dá. Eu já contei uma história aqui de uma senhora de Feira de Santana que me levou na casa dela. A senhora me levou na casa dela para me mostrar uma coisa. Quando eu cheguei lá, era uma pasta. Essa pasta tinha uma carta com umas... Eu nunca vi uma carta grande daquela, não. Acaba com uma caligrafia até bonita. Mas pense num caba romântico. Uma declaração de amor, uma coisa espetacular. Eu inicialmente já comecei a me arrepiar. Digo, um caba inspirado. Mas tu não sabe. Aí ela vem com a identidade de um homem, eu não sabia quem era, me mostrou, olha aqui para esse documento, eu olhei, olha para a assinatura, olhei, chegou na carta, ela disse, olha para a assinatura dessa carta, olhei. Ela disse, tem diferença? Eu digo, tem não, é igual, igualzinha. Ela disse, pois é, foi o meu marido que morreu que mandou essa carta para mim. Eu digo, eita, e foi. Eu disse fazer uma pergunta para a senhora, e seu marido era romântico com a senhora? Ela disse, meu senhor Pedro Regis, o homem era um bruto demais, o homem era um cavalo, só me tratava mal. E era religioso, gostava de Jesus, que em nada, não ia à missa, fazia nada. Nunca vi. Parecia que era ateu. Não dizia que era ateu, não, mas parecia. Eu digo, então eu vou lhe dizer que essa carta aqui veio das profundezas do inferno para lhe enganar. Não, mas foi numa sessão espírita que um médium recebeu e mandou, disse, foi meu marido. Digo, queime esse trem logo, isso aqui é coisa do demônio. Seu marido não era católico, não acreditava em Deus, não vivia a fé, não era romântico com a senhora. E aqui, tudo está contradizendo, que aqui tem um cabo aqui falando que acredita muito em Deus, né? Todo meloso pro lado de Jesus. A senhora, né, se aparecesse um cabo aqui na sua frente, isso é uma senhora já de idade, viu? Quase 65 anos. E dissesse essas palavras, a senhora depois de velho ficar apaixonada, imagine, né? Diga, minha senhora, isso aqui é enganação do demônio, viu? Então, a senhora é católica? Sou. Então, isso aqui não deve ser guardado na sua casa, não. A casa de gente católica não deve ser guardado esses documentos que vêm não sei de onde para dizer que foi o fulano que morreu que mandou, não. A igreja católica condena essa doutrina aí, não tem nada a ver com Jesus, não. Hebreus 9:27, o homem morre uma só vez. Aí o caba morre, faz as misérias, depois, não, reencarnou não sei aonde, que voltou para não sei aonde, com
Conversa diabólica. Jesus morreu e ressuscitou. Não tem essa história. Se a reencarnação fosse verdade, Jesus não teria dito para o ladrão lá na cruz: hoje estarás comigo no paraíso, não. Jesus dizia: ó, meu filho, um dia tu vai, mas primeiro tu vai ter que reencarnar, vai voltar, vai, volta, vai, volta. Aí quando tu se purificar, tu entra. Jesus não disse isso, não. Isso aí quem diz é coisa do demônio, palhaçada do cão. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. É o cara que se arrependeu, pediu perdão, professou sua fé em Jesus, acreditou no reino de Deus. Lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Ele acreditou que existe um reino. Acreditou que Jesus, na onipresença de Deus. Lembra-te de mim quando tiveres entrado. Lembra de lá, lembra-te de mim cá. Porque para eles, eu não tenho jeito não. Mas aquele homem demonstrou fé e foi salvo. Jesus pode salvar esse povo que está aí dizendo que Jesus é bicha, que Jesus é gay. Aqui no Brasil, você que está me assistindo de outro país, né? Existe uma peça teatral que já rodou em outros países. As pessoas estão ofendendo Nosso Senhor, dizendo que Jesus é travesti. E os católicos ficam deitados em berço esplêndido. Vem para cá, Panguera, com tua peça para tu ver, senão não bota tu para correr. Venha. Vem aqui, para tu ver. Ah, mas é cultura. Vem com tua cultura. É esse político diabólico comunista dos infernos que fica dando dinheiro para esses malandros ficar ofendendo a Deus. E ainda por cima vão para a igreja comungar e entra na fila. Ah, se eu fosse padre. Ah, se eu fosse padre. Porque não deu. Minha avó dizia que Deus não dá asa à cobra. Ah, se eu fosse padre, para nego ver o que é bom para tosse. Ah, filho, não comungava não. Mas não comungava mesmo. Ô, irmão, se retire, seu excomungado. Você está gastando dinheiro público, dando dinheiro para grupos ofender Jesus, chamando Jesus de gay, e ainda por cima vai para a igreja comungar. São os políticos deste país chamado Brasil. E os católicos cruzam os braços e não fazem nada. É preciso ter coragem para reagir. Eu queria que eles fizessem, eu vou encerrar com essa. Eu queria que esses cabas fizessem uma peça com Maomé. Faz uma com Maomé para tu ver. Se tu não vai receber logo a galinha voando logo cedo. É isso mesmo. Vou usar meu popular hoje aqui na catequese. Faz para tu ver. Mexe com eles para tu ver o resultado. Agora, mexe com os cristãos, porque os cristãos são meio devagar. E também não é obrigado a ficar engolir seco não, viu? Eu não sou de engolir. A moça lá em São Paulo pegou a hóstia e botou na boca do cachorro. Eu disse: vem para Capanguera, tem uma igreja aqui de 1000 metros quadrados. Vem pegar a hóstia aqui na mão do padre, Jesus, e bota na boca do cachorro para tu ver. É que o povo faz e ninguém faz nada. Quando você pegar pesado com esses bandidos, aí você vai ver que a coisa funciona. Oxe, perder a violência? Eu não vou violência, não. Pegar nas orelhas e botar para fora não é violência, não. Aqui não é lugar de baderna. Igreja não é lugar de baderna. Quem quer baderna, vai lá para a rua, vai para o mundo. A igreja é a casa de Deus, precisa ser respeitada. Se a gente ficar, né? Ah, nós somos católicos, nós somos de bonzinhos, nós não somos de... Aí eles tomam conta da gente. Não, nós temos que reagir. E dizer para esses políticos que eles não gastam o dinheiro da gente, que não são deles, não é do bolso dele, é do imposto que eles roubam da gente. Roubam do povo para dar para os malandros xingar Jesus. Coisa do demônio. Então é preciso que os católicos tenham coragem de falar a verdade. Estamos num tempo de confusão espiritual. A Igreja Católica vive uma grande crise de fé no mundo inteiro. Né? É como um papa lá do passado, não me recordo o nome agora, ele disse: eu vi Satanás entrar na igreja. Ele teve uma visão para o futuro, parece, né? O papa disse: eu vi Satanás entrar na igreja. E entrou mesmo. O demônio entrou dentro da igreja católica e está fulminando a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo será salva. Nossa Senhora de Sanguera que a igreja católica chegará ao fundo do poço, mas será vitoriosa. Nós vamos passar por muita dificuldade, irmãos, muitas provações. As perseguições à igreja será grandiosa. Os padres que são honestos, os bispos que são honestos, o povo honesto dos católicos vai sofrer. E esse sofrimento, não pensa que virá por parte de outras igrejas, não, viu? Virá de dentro mesmo da igreja. Muitos vão sofrer perseguição interna, porque vão falar a verdade
e vão querer ser amordaçados, né? Os cabas vão querer amordaçar. Aí o Silvio já botou aí, Papa Leão XIII. Exatamente, Silvio, obrigado. Papa Leão XIII disse, eu vi Satanás entrar na igreja. E a gente vê, no tempo de hoje, as coisas do jeito que está. Não é possível. Rezemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Obrigado a você pela paciência de escutar aqui um pouco. Não sou nenhum teólogo, eu sou só católico, né? Vivo minha fé de maneira simples. Aprendi com meu pai e minha mãe. Ninguém aqui é estudado, ninguém aqui é teólogo. Eu sou apenas um católico que quer o bem da igreja, amo a minha igreja e morrerei por ela, né? Eu não sou católico por causa de ninguém. Não sou católico nem por causa de tu que está me assistindo. Não sou católico por causa do padre da minha paróquia, nem do bispo da minha diocese, são pessoas maravilhosas, nem por causa do Papa. Não, sou católico por causa de Jesus. Então, quem quiser fazer coisa errada, que faça. Agora, quando for no julgamento, Jesus está dizendo hoje que esses peixes podres vão ficar de fora. Na rede deles só entra peixe de qualidade, viu, filho? Então você procure ser peixe de boa qualidade, que é para nosso Senhor lhe pescar e lhe dar o céu como recompensa. Não se esqueça, dia 29 de setembro, a festa de Nossa Senhora. Vamos rezar o terço durante o dia, rosário, vai ter Santa Missa, vai ter padre confessando o povo. Tudo isso para Nossa Senhora. Então, você que vem para cá, convide o padre de sua paróquia, né? Convide o padre da sua paróquia para vir também. Muitos peregrinos convidam os padres de suas paróquias. Às vezes tem padre que nem conhece, ouviu falar, às vezes ouviu falar até contrário, né? Venha para ver com seus olhos, né? Quando a gente vê com os próprios olhos, aí sim a gente pode dizer, olha, eu fui, eu vi, etc. Entende? Quando eu sou da Arquidiocese de Feira de Santana, você que está me assistindo pela primeira vez, o meu arcebispo chama-se Dom Zanoni. As pessoas às vezes confundem, né? Acha que a Igreja Católica aprovou a aparição de Anguera. Não tem aprovação nenhuma e nem precisa. Não precisa. Eu peço aí, precisa aprovar a aparição de Anguera. Aprovar para quê? O que é aprovar a aparição? Eu queria que alguém inteligente me dissesse o que é aprovação de aparição. É para testar para os devidos fins que Nossa Senhora apareceu em Fátima? Lá não tem esse documento, em Fátima. Ateste para o devido fim que Nossa Senhora desceu do céu e falou a Bernadette em Lourdes? Também não tem esse documento assinado por Papa nenhum. Não existe atestado de aparição. O que existe é que, em lugar de aparição, vão pessoas, multidões, e a igreja, aquele povo é católico, a igreja católica vai lá para dar sacramento. Não significa que a igreja aprovou aquela aparição, entendeu? É o caso que acontece em Anguera. O meu bispo é gente fina, gente boa, Dom Zanoni, agradeço a Deus pela caridade fraterna dele, como pastor e pai espiritual de todos nós. Dom Zanoni não ficou em casa ouvindo fofoca do povo, não. Eu gosto de caba assim, caba macho é isso, faz isso. Ó. Ficar ouvindo fofoquinha, disse-me disse, de gente que não tem o que fazer, não. Chegou na diocese, pegou seu carro e foi lá. Acabou. Fui lá para ver. Eu nem convidei. Estou aqui falando ao vivo para o mundo. Nem cheguei a convidar o meu bispo. Foi lá para conhecer. E o que é que tem? Ele foi lá para provar a aparição. Eu estou aqui te dizendo que não tem aprovação. É meu amigo. Pronto. Caridade sobra no coração do homem. Vê o povo à míngua pelo sacramento e manda dar. Mas não mandou padre nenhum dizer que Nossa Senhora aparece em Anguera e que tem a aprovação de aparição em Anguera. Que eu nunca pedi e nunca irei pedir que a igreja... Está na hora de aprovar. Não precisa aprovar nada, não. Deixa o povo rezar. Nossa Senhora está falando, aí ninguém pode impedir. Não existe autoridade na igreja que impeça Nossa Senhora descer do céu para falar. A única pessoa que pode acabar com a aparição de Anguera sou eu. Se eu chegar, Nossa Senhora, eu não quero mais não. Volte para lá que eu não quero mais não. Eu acho que ela não vem mais não se eu falar isso. Eu não vou falar também que eu não estou doido. Então, fora Pedro Régio, não existe ninguém não. Porque eu poderia dizer, não quero mais. Eu penso que Deus não obriga, sabe? E aí Deus vai respeitar a minha liberdade. Se eu disser que eu não quero mais ir naquela cruz para rezar o texto, para receber a mensagem, Nossa Senhora não vai aparecer mais em Anguera. Mas como eu não sou doido de cuspir no prato, né? Porque quando eu estava doente foi ela que me salvou, me levando para Jesus com a minha saúde, então eu não quero ser ingrato com Nossa Senhora. Então a Igreja Católica
é prudente em relação ao que acontece aqui em Anguera. Existe uma comissão na diocese. Então, quando você vê qualquer padre, qualquer bispo falar qualquer besteira, saiba que está falando besteira mesmo. Eu fico impressionado que tem padre e bispo que fica falando coisa desrespeitando a autoridade da igreja local onde acontece a aparição. Quem tem autoridade, pelo menos é o que eu estudei nos documentos da igreja, né? Quem tem autoridade para julgar uma aparição é somente o bispo da diocese. Nem o Papa, só o bispo da diocese. Está lá, nas diretrizes, né, da igreja. Aí aparece uns tontos de outros cantos e fica falando besteira, inventa história, cria história, quer dizer, isso é feio. Vamos falar a verdade. Quem vem em Anguera, viu alguma coisa errada? Pode falar. Se tem alguém se aproveitando das pessoas aqui, ganhando dinheiro, pode falar. Porque eu nunca me meti nesse lado dessas coisas do demônio. Se eu quisesse estar rico, eu estaria. Mas eu procurei ser honesto para quando morrer, minha alma ir para Deus, não ir para o demônio. Dificuldade a gente passa. Se eu quisesse não passar dificuldade, eu teria os métodos para não passar. Mas esses métodos não é de Jesus. Então eu prefiro ficar com Jesus. E quando Deus quiser, toca no coração de quem é bom e vai lá e ajuda naquilo que precisa. Já comecei a rezar, pedindo a Deus para mandar as pessoas de Deus para ajudar na festa de setembro. Acabou. Aí Deus vai mandar. O Senhor manda, meus irmãos. A gente não precisa aproveitar de ninguém. Nós precisamos ser honestos, né? Colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Nossa Senhora veio do céu para falar, para nos abençoar, e a gente vai querer fazer coisa errada para destruir os planos de Deus? Não. Vamos ser honestos. A honestidade. Deus vai vendo e vai abençoando através das pessoas boas. É isso aí, meus irmãos. Perdoa aí, viu? Falei demais hoje. Deus abençoe, Nossa Senhora proteja. Saúde e paz para todo mundo. Rezem por nós, rezemos pela igreja e permaneçamos fiéis a ela. Aconteça o que acontecer, Nossa Senhora diz, não vos afasteis da igreja de Jesus. Não? Então, se você puder compartilhar esse vídeo, eu sei que quando você compartilhar, o povo não assiste todo não, sabe? Mas de repente o cara vai clicando lá, achou que está demais, clica. Quando ele bateu o dedo, caiu em cima de uma palavra que pode ajudar. Ajuda também. Deus abençoe. Nossa Senhora nos proteja. Vamos trabalhar, meu povo. Deus abençoe. Nossa Senhora nos dê um dia de paz. Vocês que estão pedindo a oração, vamos rezar assim, viu? Vocês que estão aí fora do Brasil, um abraço para os irmãos de Portugal, pessoal da Itália, pessoal da Espanha, meu amigo Fermin, um abraço Fermin, que está lá na Espanha nos assistindo, pessoal da Itália nos assistindo, várias pessoas, eu vejo aqui o nome passando, né? O pessoal aqui do Brasil também nos acompanhando. É importante que você compartilhe. Um abraço, fica com Deus.